Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Presente para Jesus. O mundo perde um sonho por não querer amar e vai então como um sol sem luz, a como a vida cresce e o canto faz-se mais e a paz está com você, Jesus, agora, hoje e sempre, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos. É sua esta canção, é sua esta canção, é sua esta canção. Para se viver melhor, eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos. É sua esta canção. Prezados irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós hoje vamos estudar uma passagem, como todas as outras passagens muito importantes, mas vamos ver segundo o que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus, a todos os bons espíritos que nos ajudem nesse estudo, onde nós, inteirados dos nossos compromissos assumidos diante da nossa reencarnação, queremos aqui, Senhor Jesus, agradecer pela oportunidade e agradecer a todos aqueles que se empenham e se empenharam para que hoje tivéssemos
as condições de estudarmos, de buscar nas obras as comprovações e a palavra de Jesus, nos alertando para seguirmos o caminho do bem e buscarmos sempre a verdade. Muita paz para todos, graças a Deus, e que tenhamos alguns minutos de reflexão e de entendimento. Desculpem se não puder trazer a, a reencarnação, o tema, com a devida necessidade de agora, mas nós vamos nos empenhar. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec nos ensina sobre como reconhecer nas Escrituras, no Evangelho, as evidências da reencarnação, que são várias passagens que abordam o tema reencarnação. Então, ele institula aqui alguns itens: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E na instrução dos espíritos, nós encontramos no item 24, 25 e 26, os limites da reencarnação e a necessidade da encarnação. Bom, nós vamos encontrar passagens em Mateus 16, versículo 13 a 17, e Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 30. Nós vamos encontrar Jesus nas cercanias de Cesareia de Filipe, com os seus discípulos, e ele traz a seguinte passagem, ele indaga aos seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem para ele que uns dizem que ele é João Batista e outros que é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós? Né? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então ele diz ali que não é o corpo físico de Pedro que o responde, né? Que traz aquelas mensagens, aquela resposta, mas que ele estava ali sintonizado com o alto, que o Pai, né, os espíritos trabalhadores da seara do Cristo, está ali trazendo, usando Pedro para nos trazer essa revelação, nos trazer esse ensinamento. Então, nós vamos lembrar que Elias, né, foi um profeta que viveu mais ou menos uns 800 anos de Jesus, muito querido pelos judeus, e que eles esperavam muito pela volta de Elias, porque, segundo as escrituras, Elias viria junto com o Messias, aquele Messias que traria, né, em seu cabedal as condições de libertá-los do jugo do povo romano, né, das autoridades romanas. João Batista, nós vamos lembrar, primo de Jesus, precursor de Jesus, era mais ou menos uns 6 meses mais novo que Jesus, porque nós vamos lembrar daquela passagem
Quando Maria vai à casa de Isabel visitá-la, elas são primas, e qual que é a frase que que Isabel diz exatamente quando Maria chega para visitá-la? Né? Ela, movida pela inspiração do alto, ela exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então, Isabel diz isso a Maria, e o menininho, o filho que estava no ventre de Isabel, responde com um movimento, ele se move ali. E olha a humildade, né, de Isabel ao falar isso para a prima. E em Marcos também, nós vamos ver que, ao falar de João Batista e de Elias, Marcos, no capítulo 6, versículo 14, e também no evangelista Lucas 9, versículos 7 a 9, nós vamos encontrar as seguintes citações, onde Kardec coloca nesse capítulo sobre a reencarnação, essa passagem, né? Kardec coloca essas 3 passagens evangélicas para depois entrar no item reencarnação, nesse capítulo. Ele traz, nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, né, ouvira falar de Jesus, e é colocado no versículo que o seu espírito se achava suspenso. Porque uns diziam que ele era João Batista que ressuscitara dentre os mortos, e outros que aparecera Elias. Então, ele ouvira dizer que João Batista ressuscitara, ou que Elias havia aparecido, mas Elias viveu 800 anos, mais ou menos, antes dessa época. Os outros diziam que era um profeta que ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse que eu ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Então, ele já havia mandado cortar a cabeça de João Batista, não é? Então, quem seria essa pessoa? Mas os judeus ali, os fariseus, já comentavam, mesmo sem entender o processo da reencarnação, eles falavam da ressurreição. Mas como que um corpo pode voltar a viver depois de morto? Não é? Nós encontramos isso lá na passagem de Lázaro, mas nós sabemos que Lázaro não estava morto. Era um outro evento, né, para nos ensinar, porque todo o ensinamento, toda a passagem de Jesus é para a humanidade, e ali a gente sabe que ele passa por uma catalepsia, né? Então, quem era essa pessoa? Herodes estava, assim, muito interessado, né? Ele tinha certeza que tinha matado João Batista, né? Bom, também na passagem da transfiguração, nós vamos encontrar em Mateus 17, versículo de 10 a 13, e também em Marcos, né? Capítulo 9, versículo de 11 a 13. E traz exatamente assim. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma, porque eles tinham assistido à transfiguração, né? Onde Moisés, Elias ali se manifestaram. Por que dizem os escribas ser preciso antes volte Elias? Então, por que aqui os escribas, né, aqueles fariseus que se dedicavam ao estudo das leis, se dedicavam ao estudo das leis divinas,
das leis em que Moisés ali se expressava. Então, eles eram conhecedores, né, das leis. Então, por que eles falavam que era preciso que Elias voltasse antes? E Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Eles trataram com a violência de sempre, né? É assim que farão sofrer o filho do homem. Então, Jesus estava respondendo que Elias já havia vindo e que eles não o entenderam, né? E o trataram e o sacrificaram. E que isso, conforme as profecias lá do Velho Testamento, aconteceria também com ele, o filho do homem, né? Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, gente, nós vemos que ali não estava claro o que seria bem para eles uma reencarnação, mas eles tinham uma certa noção, né? Não estava esclarecido mentalmente, né? Por causa das lembranças que ficam obliteradas das nossas reencarnações passadas, né? Então, também em Mateus 11, versículo 12 a 15, Jesus traz o seguinte: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim profetizaram todos os profetas até João Batista, e também a lei. Se quiserdes compreender o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Várias passagens Jesus traz isso. Ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, né? Então, Jesus está falando aqui que desde a época de João Batista, desde a época de Elias, o reino de Deus era pregado com violência por causa das circunstâncias, por causa da primitividade do povo, né? Mas que fizeram isso com João Batista e que foi profetizado antes lá pelos profetas do Velho Testamento, e também todas as leis falavam disso. E que quem quisesse compreender, que voltasse o seu olhar para aquilo que Jesus estava falando, chamando a atenção. Porque as evidências eram muitas de que uma só vida era pouco para que o homem aprendesse e tivesse ali a noção do que seria a reencarnação, o que seria um ministério com Jesus, o que seria buscar o reino de Deus, reformar-se internamente para merecer esse estado íntimo que é o reino de Deus. Então, gente, a crença dos judeus era que o Messias seria bem diferente desse que estava ali, né? Não é esse que veio trazendo o amor, era um Messias que viesse guerreiro, né? E eles esperavam por Elias, porque pela crença deles, quando Elias viesse, esse Messias viria junto, né? Para arrebatá-los do jugo, para arrebatá-los da escravidão dos romanos. Mas Elias veio, né? E o Messias também veio. E eles não viram, né? Ouça o que tiver ouvido de ver e que veja aquele que tiver olhos de ver. Jesus fala isso várias vezes pelo Evangelho, pela sua vivência entre nós. Só que eles não reconheceram, porque eles esperavam ali um Messias de luta, de combate, né? Então,
eles deixaram passar o olhar que deveriam ter, porque ao longo do Velho Testamento, nós vamos ver que sempre foi pregado que que o Messias chegaria e como ele chegaria, não é? Então, as evidências estavam ali, mas a gente tem dificuldade, né, de enxergar quando a verdade está na nossa frente. A reencarnação, então, fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Mas nós sabemos que ressurreição é o mesmo corpo que está morto voltar a viver, e isso não existe. Né? Havia entre os judeus, os saduceus, né, porque eram ali várias tribos, né, de Israel, então são povos que tinham um comportamento diferente. Os saduceus, eles tinham uma crença que tudo acabava com a morte. Né? Então, eles não acreditavam que o homem poderia viver. E a ideia dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas. Por quê, gente? Por quê? Porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Alma do espírito reencarnado, não é? Então, eles criam, que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira esse fato poderia dar-se. Designavam, então, pelo termo de ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Gente, quando nós reencarnamos, nós sabemos que este corpo, ele é como se fosse uma prisão, né? Ele cerceia, ele oblitera o nosso acesso, as nossas lembranças, as nossas recordações, graças a Deus. Porque imagina, nós aqui, nessa condição ainda muito pequena, muito materialista, lembrarmos de quanto a gente defraudou as leis. Né? Nós vamos ver lá na frente a necessidade de reencarnarmos nas famílias que nós temos hoje, para poder fazer essa reparação, aparar essas arestas, porque nós vamos receber no nosso seio familiar aqueles que nós defraudamos. São raras as famílias em que aqueles reencarnantes ali são afinizados uns com os outros, como nós vamos futuramente viver, como nos mundos mais adiantados que se buscam espontaneamente o bem pelo bem, e os laços são fortalecidos nesses encontros. Então, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea. Então, tem que haver uma oportunidade de nascer de novo, né? Segundo a carne. Porque no desenrolar da passagem, nós vamos ver o que Jesus também estava falando para Nicodemos, lá na frente, nós vamos ler a passagem, o que é nascer de novo também, né? Porque tem que nascer do corpo e do espírito, né? Então, o corpo que é formado, o novo corpo, numa nova reencarnação, ele é formado, mas ele não tem nada a ver com o antigo corpo, não. Pode trazer algumas características, mas é o mesmo espírito no novo corpo. E a palavra ressurreição podia, sim, dessa forma como eles criam, ser aplicada a Lázaro, né? Aquela passagem de Lázaro, como eu já falei lá atrás. Mas Elias não veio, nem aos outros profetas. A palavra ressurreição não cabe a Elias e nem aos outros profetas. Se, portanto, a crença dos judeus, né, a crença do povo de que João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o mesmo corpo de Elias, não é?
pois que João fora visto ainda criança, né? Ele transitava por ali, tem a passagem também que Maria vai com Jesus visitar Isabel, e os dois se encontram felizes e vão lá para o monte e ficam olhando lá na frente a cidade e fazendo os seus planos, e as mães comentam, isso está na obra de Humberto de Campos, né? Onde a gente vê que eles conviveram ali enquanto meninos, né? Então, João não podia ser o mesmo Elias, mas reencarnado e não ressuscitado. Isso a gente encontra também Kardec, né, nos elucidando, nos chamando a atenção no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e no item 4. Jesus, gente, nós vamos ficar com essa frase na mente. Quando ele encontra com Nicodemos, né, Nicodemos vai buscá-lo, ele responde a uma pergunta de Nicodemos, nós vamos ver a passagem, que ele fala exatamente assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está no capítulo 3 de João 3. Mas aí nós vamos agora ler a passagem para a gente entender melhor, né, essa questão da reencarnação, porque muitos, até mesmo, né, quem está frequentando, estudando, e até mesmo alguns espíritas, na hora que a aprovação vem, ele não se comporta como aquele que acredita na reencarnação, não. Ele começa a ficar reticencioso, ele começa a ficar um poliqueixoso, né? Porque se nós estamos passando pelas provas, pelas expiações, nós sabemos que essa reencarnação está nos oportunizando mudar o nosso sentimento, mudar o nosso íntimo, nascer de novo, né? Com toda a bagagem que nós viemos trazendo de todas as nossas reencarnações passadas e todo o manancial das obras dos nossos irmãos que se dedicaram a nos ensinar a palavra e os passos de Jesus. Então, nós vamos ver aqui em João 3 a passagem quando Nicodemos busca Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos guardar isso. Este foi de noite encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se não fosse com ele. Se Deus não fosse com ele. Em verdade, olha, Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vamos ficar com essa passagem, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, mesmo sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? E Jesus responde: em verdade vos digo, que nascer da água e do Espírito, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, gente, ele enfatiza sempre que é necessário nascer de novo para entrar nesse reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Né? Não sabes isso? Não sabes isto, disso?
Em verdade vos digo que nós vamos ver que a partir do capítulo aqui 10, do versículo 10, quem fala é só Jesus. Antes era um diálogo entre Nicodemos e Jesus e Nicodemos. Agora é Jesus que só fala. Olha, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque enviou o seu Filho, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem dele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Nós vamos nos ater no versículo anterior, né? Os anteriores, onde fala que é necessário nascer de novo. Mas aqui nós estamos vendo, gente, que quando ele fala que Deus o enviou não para que ele fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo, ele está falando que aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está. Mas é verdade, porque diante da nossa vida, quando nós estamos sedimentados na nossa fé, buscando o trabalho, trabalhando as reflexões, buscando no nosso íntimo entender com propriedade a que viemos, por que viemos, onde estamos, com quem estamos, nós vamos encontrando respostas diante das Escrituras. Mas quando nós estamos soltos, quando não estamos buscando as instruções necessárias e o trabalho primeiramente em nós, né, que é esse nascer de novo, para atender ao próximo, que aí, atendendo ao próximo, conhecendo o que nós estamos vivendo e o que nós precisamos reformar, mudar, ideias que vêm ao longo do tempo nos mantendo presos no homem velho e que hoje, né, pela força do hábito, a gente vem repetindo, mas não quer mais, né? Como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. A gente deve fazer essa reflexão sempre. Então, Jesus está falando aqui que aquele que não busca conhecer, ele já está condenado, não é? Porque há mais de 2000 anos a gente vem tendo a oportunidade dessas reflexões e de chegar à conclusão de que nós estamos sendo muito felizes de estarmos aqui com informações suficientes, instruções suficientes, de fazermos um mundo diferente em nós. Porque quando vamos tentando entender que estamos ligados a determinadas circunstâncias que nos proporcionarão crescimento e evolução, a gente agradece, né? Porque quem falou isso não é um qualquer, né? Ele fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Então, Jesus está falando aqui dele, né? E aquele que desceu do céu foi o que subiu, porque somente ele, na sua evolução crística, em linha reta, esteve e está em condições de buscar
e trazer para nós estas revelações com propriedade, porque conhece, né? E ele fala que assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o homem seja levantado. Gente, importa que nós entendamos que este Cristo, este Jesus, que no vinde a mim, o que bate a nossa porta e fala que se quisermos abrir, ele entra e ceará conosco, é porque ele trará para nós essas revelações, segundo a nossa busca, segundo o nosso interesse, do entendimento dos processos da vida. E aí nós nos libertamos, porque imagina essa crença, né, de que o mundo acabaria ali. É muito triste, né? Você morreu, não tem mais nenhuma expectativa, né? Como é que é isso? É muito triste essa crença, né? A crença de que tudo acaba com a morte, né? Então, mas quando você pergunta a uma pessoa dessa, ela não quer morrer, né? Então, tudo bem para você? Tem muito medo da morte, mas não quer voltar, não quer pegar uma obra, tem um certo medo do conhecimento, não é? Então, gente, na época de Jesus, nós vamos entender quem é esse fariseu, né? Então, os fariseus, na época de Jesus, era aquele grupo de judeus que se dedicava ao estudo e à interpretação do que significava a lei de Moisés, as escrituras. E eles eram doutores da lei, aqueles sábios que se propunham a extrair o sentido máximo da lição espiritual do Velho Testamento. Então, Nicodemos era um desses. Esses fariseus, que viviam principalmente, né, entre os judeus e se diferenciavam assim, dos outros grupos, eles tinham ali a fé de que o Messias viria, né, já tinham um certo entendimento da reencarnação com o nome de ressurreição, mas nós sabemos que quando ao reencarnar a gente tem essa dificuldade das nossas lembranças, né? E eles pregavam o culto no Templo de Jerusalém, né? E é claro que entre esses povos existiam as divergências, como os samaritanos, que criam que a morte era o fim, né? Então, Nicodemos era um desses. Era um fariseu muito especial, era príncipe dos judeus, né? Ele tinha ali a sua autoridade. Ele fazia parte desse grupo, né, dos estudiosos, era uma autoridade no Sinédrio. Sinédrio, vamos lembrar aqui, que era aquela espécie de comitê, né, um agrupamento de 70, 72 sábios, que tinham em suas mãos o direito à mais alta autoridade diante da comunidade judaica. E ali tomavam decisões políticas, financeiras, eram responsáveis pelos julgamentos e a condenação do povo judeu, assim como lá na frente eles vão fazer com Jesus, né? E vamos lembrar aqui que no Sinédrio, quando eles estavam condenando, trazendo ali quem era Jesus e já o condenando, Nicodemos, que quando percebeu que eles articulavam prender Jesus, ele argumenta, ele defende Jesus que todo homem tem direito a uma defesa, a um julgamento antes de ser condenado. E nós vamos nos ater também que quando José de Arimateia, né, trocando ideias com Nicodemos, José de Arimateia, um comerciante, ela muito conhecido junto às autoridades, ele, principalmente as romanas, ele vai a Pilatos e pede, né, o direito de dar um sepultamento digno a Jesus. E é Nicodemos, né, que, com o cuidado, ele traz aquelas ervas aromáticas e terapêuticas que eram muito usadas na época, a mirra e os aloés, né?
e dá o tratamento necessário ao corpo antes do sepultamento. E esse tratamento era um tratamento destinado apenas aos reis, mas Jesus não era o rei dos judeus, né? Então, Nicodemos nutria ali um carinho, um respeito muito grande por Jesus, né? José de Arimateia era aquele discípulo anônimo, mas que com seu respeito e junto à comunidade judaica e os poderosos ali, ele também com Nicodemos tinha um amor muito grande por Jesus. Então, esse é Nicodemos, né? No Evangelho, nós vamos ver Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, ele traz o Evangelho de João, né, gente? É o comentário de Emmanuel, ele fala exatamente assim. A palavra de Nicodemos, de Jesus a Nicodemos, foi suficientemente clara sobre a reencarnação, está falando aqui. Então, ele está falando que a palavra ali foi clara, né? E alguns ainda têm dificuldade de entender, né? Que seja a reencarnação. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível pelo sacerdócio organizado, atentos a injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes das verdades legítimas. A reencarnação é uma lei universal. E nós vamos nos ater aqui que muitos, até mesmo que estudam o Evangelho, eles colocam Nicodemos como aquele que não estava entendendo nada que Jesus estava falando. E não é bem verdade, né? Porque Emmanuel está nos esclarecendo aqui que isso é um pensamento, quem acha que Nicodemos foi buscar, desculpa, Nicodemos foi buscar Jesus à noite, porque não queria ser visto, tinha medo. Não, gente. Os homens trabalhavam muito, estudavam muito. À noite, nós também fazemos isso. À noite que nós buscamos o momento para as reuniões, né? Eu não estou falando todos, gente, mas a grande parte. É o momento para estudar, porque durante o dia é muito trabalho, não é? Então, o dia é para o trabalho, a noite é para a meditação, para a reflexão, né? E então entender que Nicodemos não sabia nada que Jesus estava falando é ficar ali só na superficialidade das palavras, é não entender que quem pensa assim ainda está muito arraigado ao mundo material, né? As coisas aqui da Terra, e não vislumbram o olhar aos planos mais altos, aos outros planetas mais evoluídos, não buscam conhecer como é o procedimento de quem já fez essa conquista do reino de Deus, quem já fez essa lapidação interna, quem já espontaneamente ama, porque nós vamos chegar lá, com certeza, né? Porque quando Jesus está ali falando com Nicodemos, por que ele falou essas coisas para Nicodemos? Porque ele não podia falar isso para qualquer pessoa, né? Naquela época ele tinha que ir falando de uma forma, usando essa estrutura de Nicodemos, para que isso chegasse até os outros povos, para que chegasse até nós. Né? Então, o estudo das escrituras, dos evangelhos, às vezes está usando ali artifícios, recursos, né? Para que chegue até onde é necessário chegar. Né? Então, quando Jesus fala, ouça aquele que tiver ouvido de ouvir, vamos abrir a nossa mente, né? Vamos abrir o nosso coração e ouvir, porque muitas vezes, antes de ouvir, a gente já fala não.
não é? A outra pessoa nem começou a falar, a gente já interrompe. A gente tem muita dificuldade para ouvir. E nós devemos melhorar a nossa escuta, a escuta do outro, né? Então, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir, essas palavras Jesus repetiu tantas vezes, né? Claramente dizem que nem todos estavam em condição de ouvir certas verdades. Sim, mas havia outros que tinham condição, tanto que seguiram Jesus, né? Então, vamos ter o cuidado e abrir a nossa escuta, né? Quando a gente escuta com propriedade, né? Jesus reconhecia em Nicodemos registros inconscientes, uma bagagem espiritual, razão pela qual o mestre aprofunda tal assunto. Como ele se refere no versículo 1, né, do capítulo 3, ele lá reconhece como Nicodemos como um príncipe dos judeus. Ele sabia ali da condição de Nicodemos, né? Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então ele sabia que grupo espiritual Nicodemos pertencia, a sua origem, a sua ancestralidade, porque nas imensuráveis capacidades psíquicas de Jesus, ele olhava e via tudo, né? Então, Jesus sabia o objetivo daquele diálogo. Ele sabia que o objetivo era alcançar toda a humanidade, né? Que é preciso nascer de novo na renovação íntima e pessoal de cada indivíduo. Isso é íntimo e pessoal, cada um sabe onde precisa se reorganizar, se reeducar. Tanto que quanto o outro fala de onde a gente precisa mexer, a gente não gosta muito, porque a gente sabe exatamente onde é, né? Então, que a reencarnação era um meio, ela é um meio, ela vem como um meio da gente trabalhar a si mesmo, a nós mesmos, né? E o espírito, ele traz ali e tem que ter condições de cumprir a sua parte na criação, de cumprir ali os seus compromissos antes de reencarnar. No livro dos Mensageiros a gente vê isso, que nós partimos de lá para cá com os compromissos todos assumidos, principalmente na mediunidade. Né? Tem o curso lá da mediunidade, e quando chegamos aqui a gente esquece tudo, acha que mediunidade é só olhar para o outro, ver o que está acontecendo na vida dele, fica assim, aquela coisa corriqueira, né? Aquela coisa trivial, sem dar a importância necessária. Nicodemos também, né, gente? Conhecia Jesus, ele sabia com quem ele estava dialogando, porque ali era um progresso dele alcançado pelas forças do amor de longas eras, né? E as ovelhas reconhecem a voz do pastor, não reconhece? Assim como o pastor reconhece as suas ovelhas e as chama todas pelo nome. Então, Jesus sabia quem era, né? E tanto que, quando Nicodemos chega, no versículo 2, ele ressalta Jesus como mestre do céu. Tu és mestre e está com Deus, porque senão não faria essas coisas que tu fazes, né? E aí, no versículo 10, Jesus vai e reconhece e ressalta que ele, Nicodemos, é mestre na terra. Né? Então, são dois mestres, um do céu e o outro da terra, fazendo ali o encontro, a conjunção para trazer para todos nós o que nós precisamos trabalhar e merecer ao longo das reencarnações o reino de Deus. Né? A reencarnação é um mecanismo presente para a nossa evolução. É misericórdia divina, é uma esperança magnífica, reeduca-nos, porque nos leva a refletir sobre a disparidade da vida terrena.
temos a oportunidade de nos modificarmos diante das posturas destruidoras que, ao longo do tempo, a gente vem repetindo, né? E ela fortalece os laços de família. Nós vamos ver no Evangelho, né, Kardec, no item 18, ele fala que Deus não pune ninguém através da reencarnação, né, como muitos ainda entendem. Ele oportuniza os laços de sangue, os ajustes dos desatinos do passado, e através do esquecimento renascemos no seio familiar necessário a esse reajuste, a refazer, a colocar no lugar aquilo que nós tiramos, não é? E isso é física, né? Se eu uso uma força para tirar algo dali, tem uma força trazendo ela de volta, né? Ação e reação. E como que eu vou na manipulação dessas forças, reajustar todas essas forças até buscar o equilíbrio entre aqueles que eu e vice-versa machuquei? Dentro do seio familiar. Depois é que eu passo a entender a universalidade, porque é trabalhado primeiro nos próximos mais próximos, né? Então, os laços de família não sofrem destruição com a reencarnação, como as pessoas, algumas certas pessoas pensam. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, os espíritos se buscam uns aos outros. As separações são momentâneas, não é? Não precisamos preocupar com a partida, com a chamada morte, a desencarnação, né? Isso são ciclos. Até nós nos reformarmos o suficientes para viver esse reino de Deus aqui, fazendo essa conexão, podermos estar em planetas mais adiantados, em um lugar onde espontaneamente o amor reina, e esses laços são aprimorados e o trabalho se aumenta de forma prazerosa, né? A informação de planetas mais evoluídos que a Terra nos mostram que o amor às leis divinas, o respeito ao próximo, é algo tão espontâneo, faz parte da organização física, emocional, mental e espiritual. É o todo, né? É o tal que o oriental tanto trabalha, né? A harmonia, o que nos traduz o primeiro mandamento. Outro dia, nos nossos estudos, falando sobre outros planetas mais evoluídos, uma amiga, ela sintetiza isso de uma forma tão bacana, que ela traz assim, é o nosso primeiro mandamento, né? A nossa amiga Percy. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A oportunidade da reencarnação nos favorece caminharmos nessa direção. Nós ainda temos dificuldades de viver isso, né? Mas a gente tem dentro de nós a centelha divina que nos carreia para isso, nos impulsiona para isso, né? E Kardec nos trouxe na sua lápide, no seu túmulo, está lá, né, a inscrição: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Olha que maravilha! No Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta aos espíritos qual que é a finalidade, né, da encarnação dos espíritos, qual que é o objetivo, na questão 132. E aí, a resposta dos espíritos trabalhadores da codificação traz: Deus a impõe como fim de levá-los à perfeição. Olha aí, nosso caminhamento para o reino de Deus, né? A 133, ele pergunta: os espíritos, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, que seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes.
e se instrui através das lutas e tribulações da vida corporal. Instrução, gente. Deus, que é justo, não podia fazer uns felizes e uns, né, infelizes, sem penas e sem trabalhos, e, por conseguinte, sem mérito. Nós iniciamos simples e ignorantes. E como a questão 540 do Livro dos Espíritos, vamos chegar a anjos, né? À medida que formos nos lapidando. Na 133A, Kardec pergunta, mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? A gente não pergunta isso, não, mas fulano é tão bom e vive sofrendo, e fulano tem uma vida tão boa e ele nem falar com a família ele fala, né? Não é legal com seus empregados, ele não está nem aí para rezar, e a vida dele é uma maravilha. A gente costuma ouvir coisas assim, né? O olhar materializado da vida. Então, os espíritos respondem a Kardec e a nós. Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente consequência da imperfeição do espírito. Então, grande parte do nosso sofrimento, das nossas provas e expiações, nós estamos ali aprendendo que não devemos mais fazer ao outro aquilo que não queremos que fazem a nós. Então, nós vamos entendendo que o sofrimento causa dor no outro. Então, como que entendemos isso? Sentindo a dor. Mas muitos irmãos já capacitados, já entendendo que vem a ser esse reino de Deus no nosso coração, na nossa mente, vivendo na espontaneidade do amor, eles reencarnam, eles vêm aqui para nos servir de exemplo. Nós vamos lembrar do cego, né, de nascença, nós vamos lembrar de Alcione, do livro Renúncia, né, que se candidata a vir para nos ajudar, para ajudar um ente querido, assim como muitos outros, gente. Os fiéis colaboradores de Jesus, os que vieram no início para dar a arrancada do progresso moral e material aqui na Terra, se dedicaram dessa forma. Então, cabe a nós, que já cremos na reencarnação, ter um olhar mais aprimorado, e no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, nos Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritos, ele traz assim, quem vem trazendo essa mensagem é Erasto. Erasto traz em 1863, né? Ele fala assim, no item 4, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e jogar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ele pergunta isso, né? E aí, deixa eu ver aqui, gente, parece que me faltou o slide, né? Aí ele continua. E pregai sobre esse dogma, o dogma da reencarnação, Erasto trazendo. Bendizei o Senhor, vós que colocaste vossa fé em sua justiça soberana e que, sendo novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregai o dogma do novo, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas.
Então, está deixando aqui o recado para nós, né? Porque, gente, nós sabemos que só vamos adquirir esse reino de Deus e nascer de novo se nos esforçarmos, não é? Porque vamos ver que muitas coisas nos são poupadas de lembrar por misericórdia. Vamos nos contentar com o que temos. Contentar no seguinte: nós temos isso que já é o impulso suficiente para fazer melhor. Para olhar para nós, para o outro, com um olhar diferente. Já não cabe mais, né? Esse toma lá da cá. Não cabe mais, né? Nós vamos lembrar que muitos irmãos se pegam a questões mais como quem é Deus? Por que Deus fez isso, fez aquilo? Por que ele não aparece para ninguém? Assim, busca perguntas lá que os espíritos superiores podem responder, mas vê a necessidade dele de buscar nas obras mais básicas. E às vezes a gente está querendo ir lá ser um PhD quando a gente ainda está engatinhando, está no pré-primário, né? Porque vamos ver aqui, no item 9 da passagem de Nicodemos buscando a Jesus, Jesus fala para ele assim: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou dá a alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será em espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado no mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, né? Pois conheceria ali o princípio, mas isso não nos é revelado. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, a pluralidade das existências. Meu reino não é deste mundo. Eu vou preparar-lhes morada, né? Então, vamos nos ater na humildade e ver que nós temos tantos recursos, tantas obras para nos esclarecer melhor, não é? Então, vamos ter cuidado nas nossas falas, né? Nós vamos, então, amigos, nos esforçarmos para adquirir esse reino de Deus. Esse reino de Deus é em nós. Não aquele reino de Deus que é o paraíso, a gente vai deitar na rede e balançar. Não, isso já não faz parte mais da nossa caminhada, da nossa forma de entender, né? E olha bem, será que algum de nós, se consultar internamente a nossa consciência, nós temos condição de habitar um reino de Deus? Vamos supor que existisse esse reino de Deus lá bonitinho e que a gente deslocasse para ele. Nem esse reino de Deus, que é o verdadeiro, que é a consciência, a paz de consciência, o coração tranquilo, nós ainda não temos, né? Vamos lembrar da recomendação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Para a gente refletir toda noite o que conseguimos fazer, o que conseguimos mudar, quanto nós conseguimos fazer de bem, ainda não conseguimos listar para o dia seguinte, para poder chegar a esse reino de Deus. Assim vamos estar aptos a sentirmos nesse reino, né? Nós nos consideramos espíritos em condição de habitar planetas mais evoluídos, pelo menos? Acho que não. Porque a gente ainda é muito pesado.
não é só pesado materialmente do corpo, não, mas mentalmente também, né? Então, vamos fazendo aqui enquanto é tempo. Nós agradecemos a oportunidade da reencarnação, que por misericórdia nos é concedida, para colocar em prática as lições do Mestre e fazermos jus, né, um dia ao reino dos céus. E que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada a todos que participaram, que nos ouviram e que com as vibrações nos mantém firmes uns aos outros, buscando essa tutela divina. Pai de infinita misericórdia, obrigada por estes momentos. E que a alegria e o contentamento que aqui sentimos possa, Senhor, se expressar, espraiar por todo o orbe terrestre e alcançar os corações de grande necessidade, aos nossos irmãos inscritos nos tratamentos do passe à distância e aqueles que nos ouviram. Paz para todos, que assim seja. Graças a Deus.